Tá joia? Então, a Cristiane vai dar o sinal quando começa Ok, aí já a estamos transmissão. ao vivo pelo Facebook. Ok. Então, boa tarde, quase boa noite a todos os internautas, não é, que nos acompanham nas nossas redes sociais e nossas... Não sei se está sendo transmitida hoje pela página. Então, queria pedir, solicitar aí, se alguém tiver com algum aparelho, algum outro ligado aí nas redes, se alguém que está com o microfone aberto, porque é vocês e quem está aí, os demais. Bom, eu queria, nesse momento, cumprimentar também aos nossos convidados, né? Hoje, boa tarde, Vicente. Tem que ligar o microfone, não estou ouvindo o Vicente. Boa tarde, está ouvindo agora, deputado? Agora ouvi, Vicente, boa tarde, né? Boa tarde. Bom, então, boa tarde também a Isadora. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, Leônidas. Tá. Boa tarde, Leônidas. Boa tarde, Isadora. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, deputado Lima. Boa tarde a todos que estão acompanhando. Agradecer aí a vocês, né, pela terem aceito o convite de participar dessa live, não é? Essa é uma primeira, é a primeira. Nós queremos tratar aí algumas lives dessa acerca da temática da juventude, né? Trabalhar a questão mais geral, trabalhar a questão da religiosidade, do empreendedorismo, também da questão da cultura, a questão da solidariedade, do emprego, da renda. Então, nós vamos trabalhar algumas lives sobre essa temática. E também tomamos uma decisão de não, com a orientação aí da nossa equipe técnica, né, que é coordenada aí pela Cristiane Mello, e de não colocar muita gente nas lives que fica meio truncada às vezes o bate-papo, não é? Então essa é a nossa 18ª live, né? Então que nós já tratamos as mais diversas temáticas, iniciamos aí no pós ou no início, a partir do início da pandemia, nós instalamos o nosso gabinete digital e temos tratado sobre de tudo um pouco, né? Sobre a questão da rede estadual de saúde, sobre a questão das ações emergenciais para o enfrentamento da pandemia, a questão da economia, da cultura, do empreendedorismo, da educação, da questão política, do momento político atual. Então, temos tratado os mais diferentes temas. E, nesse momento, nós vamos hoje ter aqui uma conversa mais geral acerca da questão da juventude. E temos aqui, cada convidado terá, em média, aí, 3 a 5 minutos para poder se pronunciar sobre temas que a gente vai levantar, né? E a nossa live dura, em média, 1 hora. Também lembrar aí aos nossos internautas que está sendo gravada a live, que depois ela vai estar disponibilizada nas nossas redes sociais, e inclusive também no nosso canal do YouTube, né? Então, lembrando aqui que, de acordo com a ONU, né, o mundo está cada vez mais jovem, né, com mais de 1 bilhão pelos 5 continentes. Né? Deputado Lima, seu áudio está travando um pouquinho. Os últimos dados levantados pelo IBGE, cerca de 40% da nossa população Ok, tá. Melhorou? Melhorou? Sim. Bom, então, 40% da nossa população tem até 29 anos de idade, né? Então, é um contingente, esses 40% representa aí aproximadamente 80 milhões de pessoas, não é um número pequeno, é um número enorme, né, de pessoas nessa faixa da juventude, né? Então, nos últimos 25 a 30 anos, muita coisa mudou. As perspectivas da educação, do trabalho, da renda, a própria questão da cultura,
o advento das redes sociais, ele de fato ele traz, ele envolve muita gente jovem a participação política, não é, o empreendedorismo. Né? Então, para falar um pouco sobre isso, nós hoje recebemos 3 jovens, né? São 3 jovens. Eu não sou assim tão velho, né? Eu sou contemporâneo da mãe da Isadora, não é? Então, na universidade, viu, Isadora? Então, Vicente Gomes da Silva, não é? O Vicente, que é administrador por formação, ele também tem uma militância muito acirrada na juventude do Partido dos Trabalhadores, não é? Então, como eu sou torcedor do Palmeiras, ele é torcedor do Corinthians, né? Olha aí, Pai doutor. do Theo e atualmente é coordenador estadual da Juventude desde 2015, né? Então, já o cumprimentamos, mas vamos repetir. Boa tarde, Vicente. Boa Obrigado tarde. aí pela sua presença. Ô, deputado, eu que agradeço. Também deixar a saudação aí à querida amiga Isadora, a Leônidas. Deixar um abraço aí para a Cris também. Estamos aqui. Ok, obrigado. Então, a Isadora Cortez, né, ela é jornalista, formada pela Universidade Federal do Piauí, e é estudante de Direito. Isadora, filiada ao Partido Comunista do Brasil, né, e membro da direção nacional da UJS. Só para efeito de registro, Isadora, na universidade, eu iniciei a minha militância no movimento estudantil numa relação muito próxima com o seu partido, o PCdoB. Depois, terminei me filiando também no Partido dos Trabalhadores. Bom, então, boa tarde, Isadora, muito obrigado aí pela sua presença. Boa tarde, deputado. Boa tarde de novo ao Vicente, ao Leônidas, à Cris. Dizer que muito me honra participar de uma live aqui para a gente conversar um pouco sobre a juventude e as nossas perspectivas. Ok, muito obrigado. E já ia lhe lembrar que o senhor é contemporâneo dos meus pais, né? Do meu pai e da minha mãe. Inclusive, ela falou isso hoje. É verdade. Aprendemos juntos lá, não é? Inclusive quando em alguns enfrentamentos tivemos que fazer juntos. Bom, então agradecer aí. Bom, e o outro convidado, não é, de hoje é o Leônidas Júnior. O Leônidas é um jovem empresário, não é, com formação em História também pela Universidade Federal do Piauí, também é professor e doutorando de História Social e também que é filiado ao Partido dos Trabalhadores. Então, boa tarde, Leônidas. Muito obrigado aí pela sua presença, pela sua disponibilidade. Boa tarde a todos. Eu que agradeço esse espaço, a oportunidade de poder debater juventude, sociedade, políticas, né? E num momento como esse, que a juventude assume o protagonismo de uma maneira tão forte no mundo inteiro. Ok, muito obrigado. Bom, então eu queria internautas, né, que nos acompanham pelas sextas-feiras, então, nos acompanham nessas lives, pessoas de todo o Piauí, de todo o Brasil. Essa semana, Cristiano, eu recebi aqui uma reclamação de uma internauta do Acre, que nós nunca registramos as mensagens que ela nos enviou aí pelas nossas redes sociais. Maria Alves de Mendonça. Então, quero mandar um abraço para essa nossa internauta lá em Rio Branco, no Acre, não é? Mas acompanhado por 40, 50, 60 municípios, né? Tanto durante a live como depois através do vídeo que é gravado aqui nesse momento. Bom, a primeira questão, a nossa temática hoje, é os desafios e perspectivas da juventude. Então, como é que esses 3 jovens têm atuado, têm aí... Falhou de novo. Deputado? Deu mais uma quedinha de transmissão, gente. É assim mesmo.
Vamos aguardar alguns instantes, tá? Ele deve estar tentando voltar aqui. Ficar. Gente, pedimos desculpas aqui aos nossos internautas, problema de conexão acontece mesmo, mas o deputado está tentando mudar aqui o ponto de acesso para poder resolver o problema, tá bom? Dentro de instantes ele volta e a gente continua a nossa entrevista com os nossos convidados. Está me ouvindo? Oi, deputado, já estamos lhe ouvindo e lhe vendo. Ah, beleza. Vou ver aqui se eu vou usar aqui o celular, se melhora. Eu realmente não sei o que está acontecendo hoje. Está me traindo aqui. Não é? Deixa eu só ver aqui. Então, tá tranquilo? Agora? Beleza. Estão me ouvindo? Bom, Vicente, eu não sei se você ouviu a pergunta, eu vou me organizar aqui. Vou me organizar aqui para... um problema técnico aqui, isso acontece, né? Essa coisa do virtual e do ao vivo tem isso, não é? Bom, então, Vicente, eu não lhe ouvi, mas assim, eu queria ver se você conseguia, como tem sido a sua vida, não sei se os internautas lhe ouviram, nesse período aí da pandemia, não é? Na verdade, o senhor estava fazendo a pergunta, foi o momento que caiu. Primeiro, mais uma vez, afirmar a importância da gente estar tratando esse tema nessa live, né? Eu acho que nesse momento de pandemia, o que cerca a juventude é a palavra incerteza, né? E os desafios que durante a pandemia pode causar, mas principalmente do que pode vir. Por isso que eu afirmo a incerteza. Eu, particularmente, nesse período de pandemia, a gente está buscando, como gestor de juventude também, fazer muitos contatos com muitos jovens que são líderes nos seus municípios, que são gestores de juventude, que são líderes de alguma entidade, de algum coletivo de juventude, para estar também debatendo alguns aspectos das suas ações, das suas lutas. E também, enquanto ainda lá na coordenadoria, a gente tem apresentado algumas ações, principalmente para estar disponibilizando a jovens o serviço de ajuda justamente na questão da saúde mental, né? Eu, como pessoa física, como todos, estamos aqui na quarentena, né? De certa forma, sofrendo. Para a gente que está acostumado a sempre estar em movimento, como eu digo, é um tanto desafiador, né? E aí tem as questões todas que a gente vai acompanhando, tanto no cenário político do Brasil, quanto o cenário também da saúde pública, né? Que já chegou aqui perto da gente, já é uma realidade, a gente já tem que começar a pensar como vai ser a nossa participação nesse novo normal, qual vai ser a nossa atuação, o que nós vamos poder passar, o que nós vamos ensinar para os nossos filhos. Eu tenho uma criança aqui de 5 anos de idade aqui, que quer ser super-herói para matar o coronavírus, né? E tenho que estar sempre explicando para ele a importância dele também
tá por dentro e está também ajudando os coleguinhas, mas também ajudando a vovó, o vovô, o papai, a mamãe. Mas tem sido um desafio, deputado. A gente está buscando ler, a gente está buscando sempre estudar. Eu, particularmente, nessa semana agora, estava até meio adoentado, com medo de ter pegado o coronavírus também, mas graças a Deus não deu, o resultado deu negativo. Mas é isso, enfrentando, sabendo, procurando ter a clareza, ter a esperança, que é um momento ruim, mas que é um momento que pode ser transformador para toda a sociedade. É um novo normal que não precisa ser um novo normal apenas na nossa higiene, no lavar as mãos, no usar o álcool em gel. É um novo normal de sociedade. A gente tem que entender que cada vez mais viver com menos, que pessoas precisam do apoio de outras, e é preciso o Estado também estar sempre fazendo intervenções para que possa segurar parte da população. E cada vez mais se torna necessário políticas públicas, né? Políticas públicas para a nossa juventude. Ok, Vicente, muito obrigado. Leônidas, você como doutorando, ainda como professor e também como empresário, como é que tem enfrentado aí esses dias? Como é que tem vivido? Como é que tem convivido? Como é que tem passado esses dias? Como é que tem sido sua vida? Bom, como o senhor colocou bem, são várias coisas, né? A gente envolvido em várias coisas. Tem a parte do estudo, tem a parte do trabalho, tem a vida pessoal, as relações de amizade. Mas, assim, acredito que eu, como todos aqui, quando nós escolhemos um estilo de vida, de partirmos para uma luta política, um ativismo social, a gente, além da nossa preocupação com as nossas questões pessoais, a gente se preocupa também com outros grupos, que a gente acompanha de perto isso, né? E isso está sendo um desafio enorme. Porque, assim, se a gente for colocar a questão dos pós-graduandos hoje no Brasil, os mestrandos e doutorandos que eu incluo nisso, há uma incerteza enorme, porque a gente já vinha de uma série de cortes de bolsa e cortes de financiamento de pesquisa, e nesse momento os programas de pós-graduação estão sem saber o que fazer, não se sabe se vai alongar o tempo de permanência para a formação do mestrado, do doutorado, ou se não, se continua tudo normal. E aí entra o debate para quem está estudando nesse momento sobre a validade ou não da EAD, como que essa EAD tem que ser implantada, né? Haja visto as históricas desigualdades sociais que nós temos. A gente sabe que nem todo mundo tem acesso pleno à internet, né? A gente sabe que isso é uma realidade. E no mundo dos negócios, há uma complicação enorme devido à questão da pandemia, né? Muitas pessoas têm, assim, até olhado isso com um olhar otimista, no sentido de que há uma mudança, algo que possa vir de positivo, mas no meu entendimento, esse momento ele traz algo de muito perigoso se a gente não denunciar e não agir de fato, porque essa crise ela vai provocar o que já ocorre em alguns outros países de primeiro mundo, como a hiperconcentração de capital, né? A gente vê que empreendedores pequenos, pequenas empresas, elas não têm condição de concorrer ou competir com grandes conglomerados, né? Então, isso é mais um desafio também. Existem vários jovens empreendedores nesse momento que estão em situações extremamente complicadas, né? Eu já visto que o governo não sinaliza, quando eu falo governo, o governo federal não sinaliza para medidas que possam realmente salvaguardar esses pequenos comerciantes, que hoje são responsáveis por 70% dos empregos que nós temos no Brasil. Então, essa é outra preocupação. E dentro disso tudo, a gente ainda tem que arrumar tempo para as questões pessoais, para a família, né, para a saúde mental. Então, não está sendo fácil para ninguém esse. Ok, Leônidas, muito obrigado. E essa é uma temática que nós vamos voltar daqui a pouquinho, afinal de contas, se as medidas do governo têm ajudado, têm colaborado para manter ou recuperar as empresas e a economia. Mas vamos tratar mais na frente. Isadora, e você como jornalista, como estudante, né, inclusive soube que você estava
agora há pouco apresentando um trabalho aí na faculdade, né? Como é que tem sido a sua rotina, a sua vida aí nesse período do isolamento social e nesse período da pandemia, como ativista política? Então, como é que a Isadora tem se comportado? Ou descomportado, né, Isadora? Se comportado. Tem sido um momento de muito debate, né, muita reflexão. Esse momento é como o Vicente falou, né, para a nossa juventude é um momento de muitas incertezas, né? Nós não sabemos quando é que nós vamos voltar às atividades normais. E para mim tem sido um desafio muito grande, porque estava trabalhando até o início do mês de abril na comunicação, e já também trabalhando já acompanhando essa questão da pandemia, já estava trabalhando em casa, estudando, porque eu já vou me formar agora em Direito, e também debatendo algumas questões muito importantes, né? Conversando com a nossa militância, travando debates importantes. Nesse momento, que é um momento que é muito difícil da nossa conjuntura, o que tem me chamado a atenção é a questão do emprego, né? O Leônidas é empreendedor, ele sabe disso, falou bem aqui, né, da falta de perspectivas, né, para o empreendedorismo por parte do governo federal nesse momento. Então, nesse momento que a gente debate essa questão da pandemia, é importante a gente lembrar assim que é muito grave o momento que nós estamos vivendo hoje, de ver que 4 milhões de jovens estão procurando emprego. E como nós não sabemos como vai ser esse novo normal, nós vamos enfrentar uma recessão, né? E essa recessão, ela vai cair nos ombros da juventude, né? A juventude, muitas das vezes, paga por essa crise. É nesses momentos que a juventude acaba pagando o pato. Então, além disso, além desse debate sobre a questão do emprego, eu também tenho conversado com muitos colegas sobre essa questão da defesa da nossa democracia, né? Eu tenho vários colegas aí que atuam no jornalismo, seja na assessoria de imprensa, seja como social media, ou trabalhando no batente, como a gente chama, nas emissoras de rádio, emissoras de TV e no jornal impresso, os ataques que nós temos sofrido nos últimos tempos, né? Os ataques aos jornalistas. Então, essas são preocupações que nós temos tido ao longo desses últimos tempos, né? E também nos formando, né? A JS está fazendo um curso de formação nacional para debater sobre várias questões, para debater a conjuntura política que nós estamos vivendo. Nós estamos agora realizando um curso sobre feminismo. A gente sabe que a luta pela emancipação das mulheres tem ganhado mais força nos últimos tempos. E, por fim, agora nós lançamos um curso para entender o que é o fascismo, né? Essa questão tem nos chamado muita atenção nos acontecimentos da política recente, né? A luta antifascista e a luta antirracista, né? Que tem tomado de conta das redes sociais hoje e da imprensa como um todo. Mas, no mais, assim, me cuidando em casa, cuidando da minha mãe, aqui só moramos eu e ela, e cuidando da minha família, né? Tenho tido uma preocupação muito grande. Todos nós temos tido essa preocupação, né? Quem tem um pouco de senso de responsabilidade sabe o quanto essa doença é grave e o quanto nós devemos nos proteger, porque a gente só faz política se a gente estiver com saúde. É verdade. Muito obrigado, Isadora. Deputado Lima. Pois não? Só para avisar que nós já temos aqui internautas de Teresina, Milton Brandão, São João do Arraial, Esperantina, Luzilândia, Piripiri, Piracuruca, Cocal dos Alves, Batalha, Nossa Senhora dos Remédios, Morro do Chapéu, Porto, Campo Largo, Parnaíba, Picos, Marcolândia, Santa Rosa, Oeiras, Paulistana, Jaicós,
Francisco Macedo, Betânia, Lagoa de São Francisco. Agradecer as pessoas que estão nos assistindo e já pedir para quem for entrando, vai deixando também de onde você está assistindo a live, tá? Deixar o nome do seu município. E pedir para o senhor levantar um pouquinho o seu celular, que está cortando a sua cabeça. Isso. Para isso é que a gente contrata profissionais competentes, viu? Que nem a Cristiane, que ela fica de lá acompanhando, ela está igual. Tá bom, obrigado, Cristiane, agradecer também aos internautas, não é, por estar nos acompanhando, não é, e tem um grupo de municípios aí que, de fato, tem sido muito assíduo, né? Um abraço para todos vocês e dizer que vocês podem também deixar, apresentar as suas dúvidas, os seus questionamentos aqui para os nossos convidados, o Vicente Gomes, que é coordenador estadual da Juventude, a Isadora Cortez, que é militante da UJS, e o Leônidas Júnior, que é militante social, é ativista, digamos, social e empresário. Então, eu quero, mais uma vez, agradecê-los aí por essa participação. Bom, a gente tem acompanhado os dados e hoje a juventude uma das preocupações de quem vem estudando a situação socioeconômica e cultural do Brasil é o que eles estão chamando de geração neném. Geração é um grupo de pessoas, a maioria, um segmento da juventude, que nem trabalha e nem estuda. E, com isso, qual é a visão de vocês sobre isso? Que desafio, que perspectiva vocês veem para se trabalhar ou se apoiar essas pessoas para que elas entrem no rol aí, de pessoas que nem vocês, que desenvolvem várias atividades, que trabalham, que estudam, que militam, não é? Aí já é a geração sem, mas é sem tempo, né? Sem com S, né? Então, queria ouvir, nesse momento, começar ouvindo sobre isso, minha querida Isadora. É importante, quando a gente fala sobre isso, né, uma parcela da população que nem estuda e nem trabalha, que nós aqui, tanto o Leônidas como eu também, nós fomos contemporâneos aí do movimento estudantil, né? E é importante porque a gente tem uma percepção, quando a gente entra na universidade, que a juventude, ela está dentro da universidade, ela está dentro da escola, e não está. Nós precisamos fazer esse comparativo do seguinte, há um tempo atrás, e não é muito tempo assim, desde 2016, a gente tinha uma juventude que tinha a perspectiva de entrar na universidade, de ter emprego, de ter oportunidades de estudar e ter acesso ao seu diploma, ao seu curso de ensino superior e pensar numa pós-graduação. Nós vivíamos uma época de pleno emprego e hoje a gente vive uma realidade que, antes da pandemia, já existia uma alta taxa de desemprego, né? De entre 13 e 14 milhões de desempregados, muita parte deles jovens. Nós temos hoje uma precarização do ensino público, um patrulhamento ideológico também por parte do Ministério da Educação e uma situação muito difícil de enfraquecimento da ciência e da tecnologia. Então, todos esses fatores, eles aumentam, eles contribuem para o aumento da desesperança da nossa juventude, né? Então, é um aspecto que é muito importante, que precisa se levar em consideração. Eu estava dizendo na live com a Elisângela, que eu fiz um outro dia, que eu venho de uma geração do movimento estudantil que obteve conquistas muito importantes, dos 10% do PIB para a educação, dos 50% do Fundo Social do Pré-Sal para a educação, e hoje em dia nós vivemos um contexto de muita ameaça, né? De muita precarização do ensino. Eu sou estudante de faculdade privada hoje, estudo Direito numa faculdade privada, e tenho sentido os efeitos disso, porque é importante a gente pensar na juventude que não tem internet, como o Leônidas falou, e a situação que a gente está vivendo hoje, assim,
não é uma aula, né? É um improviso de aula. Então, nós precisamos pensar que uma parcela significativa dos nossos jovens que não trabalham e que não estudam, e a gente precisa pensar em como é que essa juventude vai viver quando nós estivermos já no novo normal. Ok, obrigado, Isadora. E gostaria agora de ouvir o Leônidas. Leônidas, a juventude, como é que você avalia hoje o preparo da juventude para enfrentamento mesmo do mercado de trabalho, não é? Então, a juventude, na sua avaliação, está preparada quando ela tem a oportunidade, ela de fato responde ao desafio que é colocado para ela dentro do mercado de trabalho ou precisa algo mais? Então, gostaria de lhe ouvir sobre essa questão. Interessante esse debate. Se a gente talvez travasse esse debate há 4, 5 anos atrás, a gente poderia entrar até pela seara da questão do emprego formal. Mas a gente tem hoje, com a financiarização da economia, a gente tem um movimento que alguns economistas, sociólogos chamam de o fim do emprego, né, que é uma realidade, né? Então, assim, o que esses jovens estão sendo recrutados hoje? Não é para um emprego, não é para uma qualificação, não é para uma profissionalização. Eles estão sendo recrutados para oferecer um serviço, em troca eles vão ganhar um valor X, só que basicamente tudo que eles precisarem de colocar dentro dessa relação de capital-trabalho será da parte dele. Esse novo formato de capitalismo, ele dilacera essa relação capital-trabalho, né? Antes você tinha algumas garantias legais. Vamos citar o exemplo aqui dos entregadores, né? Uber Eats, vamos colocar o iFood, pessoal até do Uber mesmo. Qual que é a responsabilidade que essas empresas têm com esses jovens, que são na sua maioria? O cara pega uma moto, financia, se endivida, coloca essa moto para trabalhar, ele corre o risco de ser roubado, né? Ele não tem garantia nenhuma. Se ele sofrer um acidente, ele também não tem garantia nenhuma. Se ele precisar de um auxílio médico, alguma coisa, ele também não tem nenhuma garantia. Então, assim, a concepção hoje de emprego, ela está muito defasada. E, juntamente a isso, né, desse preparo da juventude, é colocado de uma forma irresponsável a questão do empreendedorismo, né? Eu não estou falando que o empreendedorismo ele não é necessário ter um debate sério sobre o empreendedorismo. Não estou dizendo que o empreendedorismo não funciona. Eu estou dizendo que o empreendedorismo sendo tratado como religião, como algo dogmático e colocado para o jovem, olha, isso é uma questão de esforço. Ou você se esforça, ou você não vai dar certo na vida. Se você estudar, você vai conseguir. Se você não estudar, você não consegue. Quando você despreza todo o campo social, toda a estrutura social, a desigualdade de classe, a desigualdade de oportunidade, você joga um peso enorme na juventude. Você joga uma ansiedade. Mas por que eu não consigo dar certo? Por que eu não dei certo? Por que eu não consegui um bom emprego? Por que eu não consegui estudar? É porque eu sou incompetente? É porque eu não me esforcei? E aí, às vezes, até a família, pessoas próximas, jogam essa culpa em cima da pessoa, né? E não entendendo que não é assim que funcionam as relações sociais. Eu falo sempre, deputado, Isadora e Vicente, algumas pessoas, quando eu converso sobre isso, falam assim, mas você está falando isso, mas seu pai é um empresário bem-sucedido, que veio do nada e conseguiu. Aí eu falo, sim, mas se você for nas ruas de Piripiri hoje, tem um mendigo lá chamado Arimaté, que estudou junto com meu pai. Sabe? Não pegar essas exceções que existem e colocar como regra. Olha, o cara que vendia água no sinal, como um amigo meu estava falando, o cara hoje está rico, o cara hoje conseguiu porque ele se esforçou. Não é dessa forma que funciona. Quando você tem um sistema financeiro que cobra o mesmo imposto que você paga hoje, você abre uma empresa hoje, você paga a mesma taxa de imposto, ou até maior do que o dono da Riachuelo, por exemplo, um sistema desse não é justo. Não tem como você fazer mágica dentro do empreendedorismo. Você achar que você vai criar uma empresa, ter uma ideia, ter um know-how e que você vai conseguir prosperar, ou então que você, com um subemprego, que não te oferece qualificação, que não te oferece garantias, que você vai se estimular para seguir nisso. Então, é como o Vicente colocou, acho que a Isadora também colocou,
que mistura tudo isso. É um período de muitas incertezas, né? A gente já estava vindo de um período de incertezas, né? De um período de perda de direitos, de um período de modificação de mão de obra, de relação capital-trabalho. E aí, com a pandemia do Covid-19, essas mazelas sociais, essas questões de desigualdades sociais, elas vieram à tona de uma forma explosiva, né? Tem um texto do Slavoj Žižek, que ele fala que o coronavírus foi um golpe a estilo Kill Bill no capitalismo, porque revela, de uma hora para outra, olha, está aqui a miséria que é. Essa aqui é a miséria do fim do Estado Social. Isso aqui é o que está posto para vocês. É dessa forma. Um vírus, um isolamento social consegue desalinhar tudo no momento em quem não tem garantia nenhuma de sobrevivência. E essa é a grande questão, né? Esse é o debate que a gente precisa fazer com a juventude. É chegar para o jovem e dizer, olha, você não é culpado pelo seu fracasso totalmente. Não é assim que funciona. Não é dessa forma. Não vamos introjetar essa mentalidade, esse sonho americano que é colocado para todo mundo, que todo mundo vai ter que desenvolver as suas potencialidades e crescer e ser feliz. Não é dessa forma que funciona. Ok, Leônidas, muito obrigado pelas suas ponderações. Eu gostaria de ouvir o Vicente agora. Vicente, você que coordena aí a Coordenação Estadual da Juventude. Quais são as maiores demandas que você tem acompanhado pela convivência, pela vivência, pela a relação estabelecida com o grupo de jovens? O que tem apresentado, o que tem sido apresentado para a coordenadoria como demandas do dia a dia mais do jovem? Que perspectiva esses jovens apresentam aí? Oi, Vicente. Aqui, deputado. Pronto, liguei. Então, assim, na coordenadoria, o que se apresenta muito são demandas até de coletivos, né? Mas quando a gente parte para o individual, para o jovem, a maior demanda é mercado de trabalho. É acesso a um estágio, é acesso a uma oportunidade de emprego, uma qualificação melhor voltado para a educação. E quando a gente entra nessas discussões, eu costumo até dizer que eu acho que esse termo neném é um termo criado para justificar um preconceito referente a uma juventude que está sendo cada vez mais jogada de canto, uma juventude que querem apagar ela mesma. Ou seja, o Leônidas colocou muito bem, e aí eu quero reforçar essa questão desse novo empreendedorismo, na verdade, é uma forma de mostrar para os jovens que ele pode entrar naquela coisa, naquela celeuma, que ele vai ser o vencedor, produzir através da força de trabalho dele o seu ganha-pão, mas na verdade ele está sendo enganado. E aí a gente entra em várias contradições e várias coisas que a gente pode discutir. Como, por exemplo, é um grande fato que os serviços por aplicativo foram uma saída para várias pessoas levar o pão para dentro de casa, tanto os motoristas por aplicativo, tanto por entrega. Mas, por outro lado, evidencia aí o subemprego, né? Sem direitos, sem relação com patrão nenhum, sem garantias trabalhistas. O que acontece quando um jovem desse é atropelado na sua bicicleta entregando uma pizza? O que é que vai acontecer com ele? Então, são discussões que a gente está tendo e que a cada dia mais é colocado na cabeça do jovem como uma saída. O jovem entendeu que ele é um jovem neném, que ele não tem mais oportunidade de estudo, porque de alguma forma ali fez o chamado, terminou o ensino médio e não teve uma oportunidade de ir para a universidade, porque logo a questão econômica bateu a porta que ele tem que trabalhar, foi procurar um trabalho e aí não tem experiência, um trabalho formal não tem experiência e ele vai para a informalidade. É por isso que muitos desses jovens que são ditos neném, na verdade, eles são hoje autônomos. São jovens que estão procurando alguma ocupação através desses vários mecanismos. E a partir do momento que você vai só jogando nessa perspectiva, você vai colocando o jovem como, de certa forma, escanteado para uma reserva de mercado para que eles vão sempre atuar ali e não tendo tempo sequer para pensar numa perspectiva maior.
uma perspectiva de buscar algo maior. Eu costumo também a falar para muitos, olha, essa questão de ser o melhor, nem sempre é isso. Você tem certeza que o Pelé foi o melhor jogador de futebol que já existiu no Brasil? Eu não tenho. Ele foi o melhor profissional, mas pode ter sido alguém melhor do que ele. Vocês acreditam que o Brasil tem espaço para quantos Silvio Santos vencer na vida? Então, isso não pode ser regra. Não pode colocar na cabeça do jovem que o esforço dele vai dar 1 milhão para ele depois que ele lê o livro. Que o esforço dele vai fazer ele passar por cima de várias cabeças. Então, assim, na grande verdade, deputado, as maiores demandas da juventude hoje mesmo é a sobrevivência. E é isso também que leva muitos deles a topar qualquer coisa como sobrevivência. Acredito que nas nossas vidas, no poder público, quem trabalha no poder público, o senhor como deputado, aqui a Isadora e o Leônidas, que são 2 pré-candidatos a vereadores que levantam essa bandeira, uma das maiores demandas que eles vão encontrar, que a gente encontra, é o mercado de trabalho. E jovens pedindo oportunidade. Claro que a gente tem avançado nessa questão da relação para criar mais vagas de estágio, por exemplo, no estado do Piauí, dentro das questões das políticas públicas, das parcerias pública-privada, para que abra mais vagas de estágio, mas mesmo assim a qualificação profissional e a abertura de mercado ainda é o grande triunfo aí que a gente tem que vencer ainda. Ok, Vicente, obrigado pelas suas considerações. E gostaria de, mais uma vez, agradecer aos internautas que nos acompanham nessa 18ª live do nosso Gabinete Digital, né, de várias partes do Piauí e do Brasil. Destacar aqui uma das observações feita pelo Adilson, de Apiaí, militante do setor de educação do Movimento Sem Terra, que destaca a força das ideias e apresentada por esses jovens militantes, né? Então, e destaca a importância e a necessidade de que a juventude possa se engajar mais e somar força para enfrentar o desafio político que o Brasil apresenta. Nesse momento, nós estamos vivendo uma situação muito complicada e que é polêmica no Brasil. E, às vezes, a gente tem a sensação de que a sociedade estava meio anestesiada. Então, vivemos aí um enfrentamento de uma onda de fake news, através das redes sociais, e os jovens são os mais afetados, mas no último domingo nós presenciamos uma mobilização em defesa da democracia organizada pelas torcidas, sobretudo em São Paulo, no Rio de Janeiro. Como é que a juventude, que perspectiva a juventude vê nesse momento e que estratégias são pensadas aí para o enfrentamento no momento em que a sociedade brasileira enfrenta uma onda de ódio, de discriminação, de racismo, inclusive coincidindo agora com uma onda também de movimento, de mobilização e enfrentamento ao racismo a partir do assassinato de um negro nos Estados Unidos. Como é que vocês posicionam aí a juventude? Então, eu queria ouvir o Leônidas nesse primeiro momento sobre isso, como é que ele vê isso e como é que ele posiciona a juventude nessa situação. Como a Isadora até colocou, a gente é contemporâneo no movimento estudantil, né? E, assim, eu acho que quando eu estava saindo, para responder um pouco essa questão, eu lembro de quando eu estava saindo um pouco da universidade, da graduação, veio a jornada de junho de 2013. Eu acho que aquelas jornadas, elas vieram para dar um susto em nós, enquanto militantes organizados dentro de estruturas partidárias, né? Esse susto foi o seguinte: olha, a gente tem uma demanda, tem uma questão que a gente quer colocar, tem pautas, mas a gente não está reconhecendo o espaço partidário para colocar essas demandas. E foi o que aconteceu naquela jornada de junho, né? Eu acho que essa ressonância hoje de torcidas organizadas, como, por exemplo, do meu Corinthians, a Gaviões da Fiel, trazer essas discussões, torcida do São Paulo... Vicente, 2 corintianos. Tem 2 corintianos aqui, um palmeirense. A Isadora é o quê?
Sou vascaína. Tá vendo? Aqui Assim, tá bem eclético, viu? Essa é a história da luta racial no Vasco. Tá vendo? exato. Vamos lá. E assim, Vamos lá, Leandro. essas discussões sendo trazidas por essas torcidas demonstram que há um espaço enorme na sociedade para ser disputado, né? Há pensamentos que são próximos aos nossos pensamentos. A gente precisa aprender como é que a gente vai fazer essa ponte, como é que a gente vai dialogar com isso, como é que a gente vai encarar. É o que eu sempre falo para algumas pessoas. Olha, antes de ser evangélico, antes de ser corintiano, antes de ser católico, antes de ser umbandista, as pessoas vivem um mundo material real. As pessoas vão para a fila do pão, as pessoas precisam comprar comida, as pessoas fazem compra no supermercado, as pessoas sabem, entendem o que é a alta do dólar. Então, assim, a gente precisa pegar esse debate, né, conseguir articular melhor esse debate com essa juventude que está se levantando, que está vendo brechas e oportunidades para tocar a luta, para apresentar, olha, a gente não concorda com essa forma de governo, a gente não concorda com o governo fascista, autoritário. Aí você vai para os Estados Unidos, da mesma forma, as pessoas se revoltam com uma coisa que é absolutamente condenável, abominável, que causa uma comoção mundial, no caso do George Floyd. Mas, assim, tudo isso está dentro do cenário da juventude, porque talvez dentro desse espaço, nesse mundo caótico da pandemia, que se revelou tantas mazelas, como, não sei, não me lembro se foi o Vicente ou foi a Isadora que coloca, mas é a juventude, mais uma vez, que está vendo que vai pagar esse pato, né? Os subempregos, a questão do arroxo salarial, a questão de linhas de financiamento em banco, onde serão privados alguma parcela da população, isso vai recair sobre a juventude, inevitavelmente, né? O estudo, né? A problemática toda da escola. Então, é um setor que está se mobilizando. Não à toa, um fato interessante é que essas mobilizações a respeito da tragédia, da morte do George Floyd, é colocado sempre, né, que só houve manifestações desse nível em 1968, quando Martin Luther King Jr. foi assassinado. Né? E justamente no ano de 68 é que o Herbert Marcuse ele formula a teoria de que é necessário que a esquerda, e aí vem a New Left, a nova esquerda para isso, é necessário que a esquerda tenha um olhar cada vez mais cirúrgico para a juventude, porque possivelmente as mudanças sociais, as revoluções virão pela juventude. E o Marcuse fala isso no momento em que a Inglaterra, a classe trabalhadora inglesa, ela começa a experimentar alguns ganhos, alguma possibilidade de comprar algumas coisas, de ter alguns bens. E essa classe trabalhadora ela passa por um processo de saída de uma classe menosprezada, menor, e passa a se entender como classe média, né? Que é esse o perigo. Que é essa a ideia que a gente tem que pensar. Como é que a gente saiu de 80% da população apoiando as medidas sociais do governo Lula para hoje, o Bolsonaro no poder? O que foi que aconteceu? Quem são essas pessoas que elegeram o Bolsonaro? Quem foi que colocou essa ideia de governo lá, de Estado mínimo? Né? Eu acho que a juventude cumpre um papel essencial nesse momento, porque nós estamos no meio de uma pandemia em que agora as pessoas estão dispostas a ouvir coisas que antes elas não estavam dispostas a ouvir. Se você falasse em gratuidade de serviços básicos, ninguém iria dar ouvido, dar vazão para isso. E hoje as pessoas estão escutando. Então, o nosso papel enquanto juventude é puxar esse debate o mais à esquerda possível. Eu lembro que no governo Dilma, no governo Lula, a Isadora lembra aqui, na universidade a briga lá não era se ia ter investimento em educação ou não. Ou era o reúne, ou era avançar mais ainda do que o reúne. Né? Aí a gente regrediu um ponto. Volta o reúne, pelo menos. Então, coloca pelo menos investimento, um pouco. Mas naquela época não era essa. O debate era ou a gente está aqui nesse ponto, ou a gente avança mais ainda. Né? E agora está totalmente diferente. Né? Então, assim, eu acho que a juventude cumpre esse papel fundamental nesse momento histórico. Muito obrigado, Leônidas. Né? E eu gostaria agora de ouvir a Isadora. E a Isadora, o questionamento do Adilson é nesse rumo. Como é que a juventude está pensando em somar força para enfrentar esse momento político em que nós vivenciamos nesse momento? Né? Então, como é que a juventude está pensando
onde tem sido castrado o direito dos mais pobres, né, cada vez mais, então, com o corte dos programas sociais, com a retirada de recursos da saúde e da educação. Então, como é, do seu modo de ver, como é que a juventude precisa enfrentar esse desafio aí nesse momento político em que o Brasil passa? O Leônidas falou aí sobre as jornadas de junho, né? E é importante a gente fazer um pouco desse resgate, porque ali era uma conjuntura um pouco diferente, mesmo com o aparecimento do Anonymous, agora o reaparecimento do Anonymous, né? É importante a gente pensar assim, fazer um comparativo, né? De novo, do que foi 2013 e do que é 2020, né? Em 2013, nós estávamos sob o governo Dilma, né? E as jornadas de junho, elas foram mobilizadas pelas redes sociais, né? E a partir dali existiu passou a ter um novo caráter, né? Que nós mesmo, enquanto militantes organizados em forças políticas e partidos políticos, tivemos que repensar um pouco sobre a nossa atuação, né? A disputa nas redes sociais ganhou muita força nesse momento, né? E aí a gente pode ver também no que foi que isso desembocou, né? Porque em 2014 a eleição foi extremamente acirrada, as redes sociais cumpriram um papel fundamental nisso, no impeachment da Dilma também, teve um papel muito importante nisso, e na própria eleição, na última eleição presidencial, que elegeu o Bolsonaro. Só que hoje nós vivemos um contexto muito diferente, porque nós vivemos sob um governo autoritário, um governo que não dialoga com o movimento social. Nós vemos nesse momento, e aí o Leônidas falou muito bem sobre isso, nesse momento do coronavírus, é que as mazelas ficam muito mais expostas. E aí a gente vê o quanto a nossa sociedade é desigual, o quanto defender o SUS é importante e o quanto nós somos hoje carentes de políticas públicas. Então, esse momento hoje de 2020, que nós hoje estamos acompanhando a luta antirracista que ganhou o mundo depois da morte do George Floyd, é importante a gente lembrar que antes disso a gente já via o extermínio da juventude pobre, extermínio da juventude negra, vide a Ágata, o João Pedro, o Bruno e outros meninos que moravam em comunidades do Rio de Janeiro e que foram mortos pela polícia. Nesse contexto aqui, é importante a gente lembrar que o aumento da violência policial aumentou na juventude, aumentou 18%, e 67% da nossa juventude tem medo de morrer pela polícia, pelas mãos da polícia. Isso aqui é um negócio importante que a gente precisa levar em consideração. A pauta é justa, nós temos que denunciar o que está acontecendo no país, no nosso país. Nós estamos andando na contramão do mundo, inclusive das recomendações da OMS. E aí o Leônidas falou de novo aqui, eu vou citar ele, porque a juventude, ela sempre esteve presente nos momentos em que o Brasil mais precisou. A juventude foi fundamental para que a gente tivesse hoje democracia, para que o jovem pudesse votar aos 16 anos. A própria criação da União Nacional dos Estudantes nasceu em meio de uma luta ao fascismo. Então, a nossa responsabilidade é muito grande nesse momento, de continuar denunciando os abusos, o descaso com desse governo, que fala sobre tudo, fala de poder moderador, fala de ditadura e supla manifestações antidemocráticas, mas não tem uma posição sequer sobre como é que nós vamos conter o avanço do coronavírus no Brasil. Então, nosso desafio é muito grande, nós precisamos continuar denunciando esse governo que é genocida e que mata a nossa juventude.
Obrigado, Isadora. Nós estamos aqui em mais uma live do nosso gabinete digital e hoje os nossos convidados, nós temos aqui a Isadora Cortez, ela que é jornalista, estudante de Direito, o Leônidas Júnior, ele que é historiador e também empresário, e temos o Vicente Gomes, que é militante também do Partido dos Trabalhadores e atualmente coordenador estadual da Juventude. Então, quero mais uma vez agradecer a todos os internautas e a todas as internautas que nos acompanham através das nossas redes sociais. E, após a live, que já estamos aqui passando já mais da metade do nosso tempo, então, este bate-papo estará disponível também no nosso canal no YouTube, não é? Então, eu gostaria de ouvir, nesse momento, o Vicente Gomes. Foi tratado aí, tanto pela Isadora como o Leônidas, sobre a questão da violência que paira sobre a juventude, Vicente. Então, como que a juventude pode enfrentar essa violência? Qual é a causa mesmo? Por que a juventude é tão afetada, chega a representar 25%, 30% de todos os homicídios que acontecem? Então, como é que você vê, de que forma a juventude pode enfrentar essa questão da violência aqui em nosso meio, Vicente? Você começou falando que a juventude nunca teve tanto jovem, né? E essa é a verdade. Estamos no boom da juventude. Nunca teve tanto jovem, nunca vai ter tanto jovem, né? Essas são as estatísticas. E a grande verdade é que a juventude também é a que mais morre, infelizmente, é a que mais mata, né? Em relação a todos os índices, quando vai se estudar a violência. Na verdade, essa violência contra a juventude, ela tem localidade, ela tem cor, ela tem status social. A grande verdade é isso. O jovem está morrendo, é o jovem preto, é o jovem pobre, é o jovem da favela, que está morrendo tanto em luta entre eles, mas, infelizmente, em várias operações aí que se coloca o jovem como alvo, que primeiro se atira e depois pergunta se ele é bandido ou não é. Se der para provar, ou pelo menos ver alguma coisa que é bandido, beleza. Se não, aí entra em outras estatísticas. Mas o que a juventude tem que fazer, além da cultura de paz, é se movimentar mesmo. Tem que se rebelar, tem que falar, tem que denunciar os descasos que existem, não pode aceitar as políticas que o colocam apenas como alvo, como eu tinha dito. Nós estamos vivendo num momento no país que, se um jovem negro fala da sua realidade, ele é vitimista. O jovem negro quer apenas as bondaças do Estado. Isso não é a verdade. A gente sabe que é uma desconstrução da sua realidade, da sua questão econômica, e que a gente já tinha avançado muito nas políticas públicas para tentar minimizar isso, seja com as cotas, seja com vários outros programas de inserção desse jovem, dessa violência, que, como eu disse, tem cor, ela tem localidade, né? E também é importante destacar, deputado, nesse âmbito que nós estamos vivendo, nós tínhamos aí um grande inimigo, o Covid. Nós passamos a ter outro grande inimigo, a crise política, as brigas internas do governo. Agora nós temos outra grande política, ameaça à democracia no Estado brasileiro. E isso é fato. Quem não quer acreditar é porque talvez esteja querendo ver isso acontecer. Mas, assim, a atitude e o protagonismo desses jovens, capitaneado lá por São Paulo, pela Gaviões da Fiel, mas por outras torcidas também, ela vem a se juntar em outros estados também com os jovens que querem ir para frente de luta para denunciar esse fascismo que está se começando. E aí se começa também a ter um novo fascismo com pequenas coisas que querem realmente tirar o direito das pessoas se manifestarem ao contrário. A gente vê alguns agrupamentos, que esses agrupamentos têm uma ideia que pode botar o país sim ao risco,
A gente vê aquele grupo em Brasília, aquele grupo dos 300, ou seja, com ideias ultra-extremistas, que a gente não sabe onde vai parar. Quem não estiver acreditando nos ideais deles, eu acho muito inocente nesse momento, não dizer que eles estão tendo respaldo em algum local. Mas a nossa história também aqui, e a Isadora sabe também dessa história, que a gente, no movimento estudantil, construímos várias lutas aqui em Teresina. Desde o contra o aumento 2011, 2012, onde a gente colocou e teve umas grandes manifestações aqui na rua pela questão da passagem do transporte coletivo. E aí se iniciou também o movimento nacional. E aquela jornada de junho se começou também em São Paulo por uma luta do movimento estudantil organizado em relação à questão das passagens de ônibus, que depois a gente não entendeu muito bem, mas esse movimento foi crescendo para o outro lado. E aí, infelizmente, a gente não teve a capacidade de visualizar naquele momento que as forças organizadas acabaram perdendo ali o comando para forças, como o Leônidas falou, que ascenderam socialmente, e aí essa ascensão nos colocaram numa posição que poderiam ultrapassar essas conquistas e não mais reconheceram. Infelizmente, aquelas manifestações de junho serviram como início de um golpismo aqui no Brasil, né? Ela serviu como esse início. Mas essa democracia, os jovens de hoje já estão aqui, nós já temos relatos que muitos jovens já estão se organizando aqui em Teresina para fazer uma contraposição a esse movimento fascista, para demonstrar que querem a democracia, e que qual democracia? E essa democracia também está no estilo de sobrevivência. O jovem quer viver, o jovem quer trabalhar, o jovem quer ter lazer, o jovem quer estudar, e a melhor forma também de se proteger é proteger as instituições do nosso Brasil, através da nossa democracia. Ok, Vicente, muito obrigado pelas suas observações. Mais uma vez, agradecer pelas observações, não é? E gostaria também de aproveitar essas observações feitas por vocês acerca das redes sociais, não é? Em 2013, nós tivemos aí um início de uma mobilização de massa a partir das redes sociais. Em 2000, tivemos também, durante o golpe instalado no Brasil, um golpe midiático, não é? Mas também do judiciário, e agora nós vivemos nesse momento também um enfrentamento. Tivemos em 2018 uma eleição possivelmente com resultados em função de uma onda de fake news, e agora começa a investigação, uma investigação, inclusive com uma reação dos setores mais conservadores, em relação ao uso dos fake news para desestabilizar, digamos, as instituições e a democracia no Brasil. Isso é um processo crescente desde 2013. Portanto, hoje a juventude, uma maioria significativa, e o momento atual tem a questão do uso das redes sociais e da internet como uma das principais transformações, não é, acontecida nos últimos tempos, não é? Então, e com isso tem facilitado o estudo, o acesso à informação e por aí vai. Afinal de contas, a internet ajuda ou atrapalha na formação política, na militância e na disputa de espaço na sociedade pela juventude? Então, eu gostaria de ouvir vocês sobre isso, começando aí pela Isadora. Deputado, o senhor falou sobre a questão das fake news, inclusive eu tenho estudado muito, é o tema do meu trabalho de conclusão de curso, as fake news e os limites da liberdade de expressão. Nós até falamos aqui sobre a importância das redes sociais como um espaço de disputa política, inclusive
hoje nas redes sociais existe um grande debate, né, em torno das pautas que perpassam a juventude e sobre a nossa conjuntura, né, o momento que nós estamos vivendo no Brasil e no Piauí. E quando a gente fala sobre internet, nós temos uma infinidade de ideias, uma pluralidade de ideias que circulam hoje na internet, né? Nós sabemos que muitas vezes ela é utilizada para o bem e outras vezes ela é utilizada para o mal. E isso foi o que aconteceu, isso é um reflexo, né, do que são as fake news. Eu sempre digo, inclusive eu estava até estudando um artigo na segunda-feira, né, que fake news não é notícia falsa, é notícia criminosa. E nós sabemos o que foi que as fake news conseguiram fazer no nosso país. O compartilhamento em massa dessas notícias criminosas foi responsável para eleger um presidente, esse presidente da República que nós temos aí. E nós temos vítimas que nós conhecemos de fake news que até hoje sofrem com os impactos disso. Ou a Manuela Dávila não sofre com isso? Para mim, ela é a maior referência de vítima das fake news, né? Eu acho que a internet é um espaço, como eu disse, muito amplo, e que, nesse momento, essas pessoas que compartilham fake news se utilizam da liberdade de expressão, argumentam a liberdade de expressão para disseminar sua mentira. Só que quando a gente divulga ideias de cunho fascista, de cunho antidemocrático, quando a gente compartilha notícias racistas, LGBTfóbicas, machistas, isso não é liberdade de expressão, isso é crime muito sério. Existe hoje um projeto de lei que tramita no Senado, que é o PL 2630, de autoria do senador Alessandro Vieira, para ter sido votado ontem. Ele é de Cidadania, de Sergipe, e é um projeto um tanto polêmico. Não é fácil de debater essa questão das fake news, porque a gente não consegue ter uma definição muito clara do que é fake news, de como é que vai existir parâmetros legais para poder se coibir as fake news, mas como eu havia dito antes, né? A internet é um espaço muito amplo, nós tivemos conquistas importantes na internet, como o Marco Civil da internet, que é uma conquista de 2014, do finalzinho de 2014, que foi fruto de muito debate das entidades que têm como bandeira de luta a comunicação, como o Fórum Nacional de Democratização da Comunicação, a minha federação, que é a Federação Nacional de Jornalistas, e outros setores que debatem a comunicação e a liberdade de expressão. Só que nós precisamos ter muito cuidado sobre essa questão das fake news, porque nós não podemos deixar, de novo, que as fake news decidam os processos eleitorais, que elas ditem um determinado pensamento na nossa sociedade. Nós sabemos o quanto isso é grave. Nesse debate hoje que a gente vive da questão do coronavírus, da pandemia, né? E aí uma das coisas que, inclusive, tem sido um debate muito atual é sobre a China, sobre o uso da hidroxicloroquina, tudo isso. E eu acho que nós precisamos ter muita habilidade e muita sensibilidade para debater sobre a internet, porque nós não podemos, nós precisamos ter muito cuidado com a liberdade de expressão, nós não podemos ferir a liberdade de expressão, mas nós não podemos admitir que essas pessoas utilizem a liberdade de expressão para disseminar o seu ódio. Ok, obrigado, Isadora.
e gostaria de ouvir a opinião do Vicente sobre isso. A internet, mesmo com o advento de todas essas questões das fake news, da disseminação do ódio, do racismo e da violência, ela ajuda ou atrapalha na formação do jovem, do novo cidadão? Então, queria ouvir o Vicente. É o Vicente Gomes, que está aqui conosco também nesse momento. Ela, deputado, quando utilizada para um fim bacana, ela ajuda e ajuda demais, né? É uma ferramenta super importante. Mas o que nós estamos vendo é que ela hoje mais atrapalha, né? Ela mais atrapalha, justamente por toda essa fábrica de manipulação de notícias, ou seja, uma situação, um cenário colocado numa notícia diferente, que acaba sendo essas notícias criminosas, essas fake news, né? Mas ela é para ajudar a mobilizar. A gente já viu o poder das redes sociais em grandes mobilizações, mas também a gente precisa estar atento quais são os argumentos que é utilizado pelas redes sociais. E hoje a gente não vê mais um trabalho amador nessas questões, é um trabalho altamente profissional, trabalho de inteligência artificial, trabalho de várias pessoas com cabeças muito, muito boas, pensantes, aí para mudar os rumos e mudar argumentações e pensamento de várias pessoas. Tudo isso não é trabalho amador, isso é pesquisado, é estudado, a forma como se lança, onde se quer alcançar. E no meio da juventude, além dessa guerra de informações, há guerra de interpretação e argumentação entre as pessoas. E aí o que vai gerando mais esse clima de ódio. Olha, eu não concordo com você, eu vou procurar aqui dentro da internet um argumento para me lhe acabar, lhe trucidar. E existem várias linguagens com esse teor na internet. Nós vamos cancelar tal pessoa tem que ser exterminada, tem que passar vergonha na internet, porque o argumento dela não cabe com a gente. Ou seja, o contraditório, a discussão não existe mais. Então, é um clima que, inclusive, faz várias pessoas deixar de acessar a rede social. Por isso, uma opinião minha é que a internet, ou melhor, a rede social não pode ser um espaço livre, não pode mais ser um espaço livre. Já pôde, mas, infelizmente, está provado que é utilizado para fazer muitos crimes, inclusive crime comum, crime de roubo de celular, uma pessoa que vai comprar um carro de uma pessoa que está com boa fé querendo vender o carro, vai um criminoso e acaba usando. E também crimes como esse que é de manipular. E nós claramente vimos a manipulação que foram feitas nas eleições. E não só em eleição, mas durante um período de discussão. A gente sabe que tem muitos adversários políticos que montam uma estratégia para você fazer fake news ou tentar passar uma imagem ruim de algum candidato, alguma coisa, de algum gestor. E aí, uma coisa muito importante. Para você, se alguma notícia ruim, alguma fake news, alguma notícia inventada sua correr à internet, ela vai vender mais do que a verdade sobre aquele fato. E aí a pessoa não vai se recuperar. A Isadora colocou aí o exemplo da deputada Manuela. E aí nós temos vários outros exemplos. Kit gay, mamadeira de piroca. Ou seja, eu ainda recebo em alguns grupos essas fake news. Então, elas não saem rapidamente assim. A velocidade com que se responde e com que se esclarece a verdade, ela é muito rápida. Mas também, deputada, muitos jovens têm sim um discernimento do que é fake news e do que não é. Agora, cabe entender o que lhe agrada mais. O que vai lhe fazer é jogar para um público o seu convencimento, certo? É isso que também a gente tem que tocar, porque há uma guerra de informações para justamente não querer mais convencer o outro de um argumento, mas querer trucidar o outro com o seu argumento. E a gente já está vendo isso. Tivemos os movimentos domingo lá na Avenida Paulista, pois esses dias todos o que nós estamos recebendo quem estava lá, olha só o vídeo de quem estava lá, é um bandido. Foi achado droga na Gaviões da Fiel. Diretor da Gaviões da Fiel foi preso, acusado de não sei o que lá. Ou seja,
começa um bombardeio de notícias, e muitas delas, depois que a gente vai pesquisar, não tem muito a ver, né? Então, é um local que deu voz, sim, a muita gente maldosa, mas é um local que a juventude também utiliza para se comunicar, para fazer amizade, para estudar, para trabalhar. É um local bom. Agora, na minha opinião, não pode ser mais uma plataforma livre. Ok, Vicente, obrigado. E aí eu gostaria de ouvir o Leônidas Júnior, né, acerca de como é possível a gente utilizar bem as redes sociais e controlar aí as fake news, né? Então, se ele acredita que isso é possível, então qual é a opinião dele sobre isso? Bom, eu gostei muito de uma frase que uma vez eu escutei, não lembro quem foi, né? E disse assim, olha, se você não consegue identificar o que estão te vendendo, então o produto, na verdade, é você. E as redes sociais são isso, né? O Facebook, o Twitter, o produto deles é você. Você vai, é de graça acessar o Twitter, é de graça entrar no Instagram. Mas você é a mercadoria principal, você é o produto que está ali, né? E assim, muita coisa do que a Isadora falou, que o Vicente também, de guerra de informações, elas se dão nas redes sociais pela essa falta de compreensão do que é a rede social em si, né? Hoje, a rede social ela trabalha através de algoritmos, né? Esses algoritmos eles localizam os seus gostos e te vendem produtos, te colocam para você comprar coisas ali dentro das redes sociais. E a rede social, então, ela tem que ser um ambiente que seja um ambiente acolhedor para quem a usa, né? Então, assim, hoje os estudiosos chamam de bolha, né? Quando você entra dentro da rede social. Então, você vê discursos, narrativas cada vez mais que concordam somente com o que você pensa. Essa é a tendência da rede social. Você não entra no Facebook para você chegar lá e ficar chateado com a coisa que você olha diretamente. Não, você vai ver pensamentos que corroboram com o que você pensa. E esses pensamentos, essa bolha, é o que causa a falsa impressão de que você tem a verdade absoluta de tudo, que é o que causa o ódio que a Isadora estava colocando. Porque você entra, você tem 1, 2, 3, 20, 30, 100 discursos reforçando aquilo que você pensa, então você está correto. Então, quem pensa diferente de você é porque, realmente, como vocês colocaram aí, tem que ser cancelado, essa pessoa não tem noção, não tem argumento. Então, assim, as redes sociais, elas unem, por um lado, mas elas também distanciam, por outro, né? E esses fenômenos vêm sendo estudados dessa forma. Eu gostei também de uma fala, uma vez, do governador Wellington Dias, quando ele disse assim, no meu tempo isso era mentira. Esse negócio de fake news é muito moderno, mas no meu tempo a gente chamava de mentira. E é isso, né? Isso existe há muito tempo. Como ela existe hoje, né? Como o Vicente e a Isadora colocam, que não é uma coisa que é alheia ao profissionalismo. Não, isso é muito bem arquitetado. A deputada, aquela Joyce Hasselmann, que era da base do governo do Bolsonaro, ela revelou agora que a cada disparo de WhatsApp era em média R$20 mil, que eram gastos só de WhatsApp, para você colocar uma verdade. A pergunta é quem está bancando isso? Exatamente. Quem é que banca? Esse dinheiro não vai surgir do nada. Esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Alguém está investindo. E se você, às vezes, quem acompanha o Twitter, que é por onde essa movimentação ocorre, nessas tags, né, você vê que é 3 disparos por dia. Né? A Manuela Dávila, eu lembro que ela colocou até uma vez que teve uma integrante do Big Brother Brasil, uma notícia que acho que o nome era Manu. O nome assim, Manu não sei o que lá, fez não sei o que era Big Brother. Aí veio o robô embaixo lá, Manu, a comunista, não sei o que, estava falando de Big Brother, e o robô leu o algoritmo lá, entendeu que era a Manuela Dávila do PCdoB, e aí já foi fazer a crítica e veio uma série. A hidroxicloroquina do mesmo jeito. Meu tio tomou e se recuperou e ficou bom. Aí tem 20 perfis lá colocando o mesmo texto igual, dialogando, jogando para um monte de coisa. Aí o cara vai, tira um print, joga aquilo dentro do WhatsApp e sai espalhando. Então, assim, é profissional a forma como é feita isso. Deputado. Pois não? Só para acrescentar aí e reforçar o que o Leônidas está falando, eu fiz um exercício que foi acompanhar as redes sociais
Bolsonaro e pessoal ligado a eles, né? E também os Twitter. O Twitter é a plataforma, o Leandro sabe muito bem, onde se discute a política mesmo, né? Se discute a política e faz essas tags. E aí a gente tem lá o filtro, como o Leandro também colocou. A gente bota a mensagem, aparece várias iguais, né? E aí a gente começa a seguir, e aí a gente vê o quanto que é forte essa questão da bolha nesse tipo de argumentação. E olha, deputado, se você seguir lá, se você passar 3 dias, a pessoa ou sai doida ou sai bolsonarista. Eu fiquei 1 dia e meio, então não corri nenhum dos 2 riscos. Mas é uma lavagem cerebral muito forte, muito forte. Não é argumentação. Por exemplo, terra plana. A gente fica louco. Poxa, como é que a pessoa acredita em terra plana? Vá buscar. Eles têm argumento. Para tudo eles têm um argumento. E eles sempre têm seus seguidores. Desculpa aí, Leandro. Não, tranquilo. Ok, Vicente. Vicente, só queria aproveitar isso que você colocou e colocar assim, o outro lado, né? Que eu acho que precisa de uma certa regulamentação. A Isadora colocou o Marco Civil da Internet, que precisa ser colocado em prática. Porque, por exemplo, o Twitter, como você bem colocou, o Twitter é onde acontece toda a política nacional. É de onde sai tudo. Se você quiser saber de uma coisa, ela está lá no Twitter primeiro, ela vai chegar no Twitter primeiro. O Anonymous ontem, que fez aquele negócio, a gente ficou esperando até meia-noite para a gente ver o que era, né? Era o negócio lá do Donald Trump. Mas assim, é lá. E assim, quando a gente vai comprar alguma coisa pela internet, aparece lá, prove que você não é um robô, clique aqui onde tem semáforo na imagem. Por que não existe essa ferramenta de você, antes de você tweetar alguma coisa, você comprovar? Isso é proposital. O Twitter, se eu não me engano, em 2012, ele assumiu que edita as tags que sobem, né? Então, se ele edita, isso passa por um filtro. Esse filtro está sendo, algum interesse está entrando nisso, né? Eu lembro também da época do Flávio Bolsonaro, quando descobriram o esquema lá com o Queiroz, aí, se eu não me engano, subiram a tag "Estamos com Flávio Bolsonaro". Só que eles subiram errado lá o negócio e a tag foi parar em Bangladesh, né? E aí você mostrou que tinha a mesma tag em Bangladesh, aí era uma outra cidade uma cidade parece que da China e no Brasil, né? Que os robôs conseguiram subir essa tag. Então, assim, é rastreável isso, tem como verificar. Então, falta uma pressão, até não sei se é a nível se isso é a nível de Senado, a nível de Câmara, algo precisa ser feito nesse sentido, né? Não é também deixar a liberdade total, como ocorre hoje, né? Ok, Leônidas, eu quero mais uma vez agradecer aos nossos internautas de vários municípios do Piauí e até de vários estados do Brasil que nos acompanham nesse momento. Agradecer também aos nossos convidados, né? O Vicente Gomes, que é coordenador estadual da Juventude, a Isadora Cortez, que é jornalista e estudante de Direito militante da UJS, e o Leônidas Júnior, que é professor, é empresário e também pós-graduando, doutorando ele colocando aí em pós-doutorando, viu, Leandro? Mas criador de bode também. Então, nós já ultrapassamos 1 hora aqui da nossa live e vamos chegar. E o final, vou passar para uma questão para vocês, mas pedir também para, durante a fala de vocês fazerem as considerações finais, né? Então, eu gostaria de ouvir o Vicente, né? E aí ele já aproveitar também fazer suas considerações finais, se ele chegou a pensar o que ele pensa, quais são as bases do mundo que você gostaria de deixar para os seus filhos, para os seus netos e para essa nova juventude que vai militar, que vai influenciar, né, para o novo mundo, para o novo Brasil, para o novo Piauí que nós queremos. Então, Vicente, deixar aí com você e aí aproveite e faça as suas considerações finais. Primeiro que ele aprenda que os erros dos outros servem para a gente não errar. Então, que os nossos erros ele não use e que seja, acima de tudo, um ser humano respeitador das pessoas, seja solidário, atue sempre no coletivo. Espero que ele aprenda isso e leve também para onde ele for
qual seja o destino dele, né? Espero que essa seja, como eu falei no começo, uma nova mensagem para esse novo normal, que a gente não volte mais ao normal, né? A gente não precisa voltar mais ao normal, nós precisamos sim de uma nova ordem mundial, com mais solidariedade, até lembrando aqui uma fala que as pessoas colocaram apenas no tom de crítica naquela observação que o Lula fez, quando ele falou que foi preciso vir um coronavírus, mas se deram mais conotação a uma fala infeliz dele do que ao sentimento que ele colocou, né? Que foi preciso vir o coronavírus para mostrar o poder que o Estado tem, que as políticas públicas, que só com o Estado forte a sociedade pode sim ser mais igualitária. Então, esse acho que é o sentimento que a gente deve passar, né? E que para os jovens que entendam que a palavra protagonismo nunca foi tão forte. E esse protagonismo, ele não tem uma fórmula, mas ele tem formas de atuação pessoal e também entender o coletivo. A pessoa seja mais solidária, que ela esteja mais presente, que ela seja democrática, que ela seja respeitador dos direitos, que ela seja uma pessoa que possa lutar pelos direitos daquele que precisa, e que se ele conquistou algo, é porque também ele tem a missão de ajudar alguém a conquistar. Então, se ele teve acesso à melhor educação, é porque ele também tem a missão de ajudar alguém a ter acesso. Dá oportunidade também. Então, essa também é algo que eu sonho para todos. Temos que ter oportunidade. Eu falei lá no começo, para mim eu não acredito que o Pelé foi o melhor jogador de futebol que já nasceu no Brasil, mas ele teve a oportunidade de demonstrar e teve as melhores condições, pelo menos naquele momento. Então, assim como existem várias outras pessoas que não tiveram oportunidade, mas que seriam muito boas naqueles que poderiam fazer. Deixar aqui o agradecimento ao deputado Lima, que é um deputado que sempre é bem democrático, escuta sempre as nossas queixas, as nossas proposições. Me cobra aqui, deputado, a nossa questão lá na Assembleia do Conselho Estadual de Juventude para a gente reformular a lei, porque nós queremos agora, quando voltar aqui do isolamento, a gente vê a questão da renovação do Conselho Estadual de Juventude, que nós vamos agora ampliar ele para todo o Estado, serão os 12 territórios do Estado do Piauí, terá pelo menos um representante, assim, de fato, nós seremos um Conselho Estadual, né? Agradecer sempre a sua participação, tanto tempo dentro do partido, mas como um formador também, e como deputado na Assembleia, sempre muito didático com as suas falas. Agradecer a Cris, a sua assessora aí, mas nossa amiga também. A Isadora, que é uma companheira de luta também desde o movimento estudantil, e desejar a ela, quanto ao Leão também, boa sorte na luta que eles vão enfrentar, e que, além disso, a pauta da juventude sempre seja uma pauta que esteja como prioridade, né? E agradecer a todos que estão aí assistindo a gente, deixar sempre à disposição para qualquer debate, para qualquer assunto que possa envolver a juventude do nosso Estado. Muito obrigado. Ok, Vicente, lhe agradecer mesmo de coração pela colaboração e pela contribuição e lhe informar que a Assembleia fez a parte, encaminhou lá para o Palácio. Então, agora... Vamos cobrar lá, então, o Palácio. Certo? Então, a Assembleia aprovou lá o que foi sugerido por vocês, tá certo? Bom, por outro lado, eu gostaria de ouvir um pouco a Isadora acerca de qual o que ela recomenda, o que ela propõe para que a juventude possa influenciar cada vez mais nos rumos políticos do Brasil, e principalmente no momento atual, onde está vindo muito forte, estimulado pelo presidente e pelos seus seguidores, a questão do autoritarismo, a questão do fascismo e a própria referência à questão dos militares assumirem o controle das instituições, até passando por cima da Constituição, porque eles nunca serão constitucionalmente como poder moderador. Então, o que é que você recomenda, Isadora, para a juventude? Essa pergunta, deputado, é muito
é muito pertinente, né? Nós precisamos dizer que, ao contrário daqueles que dizem que o jovem é alheio ao que acontece, que o jovem é alheio à política, nós estamos provando que não. O jovem sempre foi atuante, participativo e sempre debateu as questões políticas que perpassam na nossa conjuntura. Nós, nesse momento, estamos em casa, nos cuidando, estudando muito, analisando, mas é importante que, nesse momento, a gente consiga somar forças para fazer resistência. Eu acho que resistência é uma palavra que sempre esteve presente na nossa militância, é uma palavra que tem tudo a ver com juventude. Então, nós temos o dever hoje de resistir para que a gente não perca mais ainda os nossos direitos, para que a gente para que a gente ainda consiga viver num país democrático, para que a gente tenha condições melhores de vida, né? Então, eu acho que a palavra do momento é resistir. Resistir sempre, porque nós não podemos admitir que a gente viva sob a vigência de um governo autoritário, um governo antidemocrático, um governo que não respeita a pluralidade, os perfis que existem hoje na nossa juventude, e nós lutamos muito para que a gente tenha um governo que olhe para a nossa juventude e que saiba que existem jovens de todas as vivências possíveis. Nós não podemos deixar de olhar para a juventude da cidade, não podemos deixar de olhar para a juventude do campo, não podemos deixar de olhar para a juventude que empreende, não podemos deixar de olhar para a juventude quilombola, dos povos tradicionais. E, nesse momento, nós precisamos nos unir para resistir, nos unir por melhores condições de vida, nos unir, inclusive, para dizer que nós gostamos de política, sim. Eu quero, mais uma vez, agradecer ao convite. Eu digo que o senhor é o meu deputado. Eu digo que você é deputada. E me sinto muito à vontade de estar aqui com o senhor, que eu andei muito em 2018, que eu tenho um respeito muito grande, que é um outro deputado que eu tenho muitas relações na Assembleia, junto da sua colega Elisângela Moura, que também é outra referência para mim. E dizer que eu gostei da sua camisa, que o senhor está vestido com a camisa de Cuba. Quero agradecer também ao Vicente. O Vicente é um parceiro de muitos anos, do movimento estudantil, do Conselho Estadual dos Direitos da Juventude, que é uma luta que a gente tem travado agora, né? E nós vamos debater mais para frente a composição do Conselho. Já estamos ouvindo as entidades e do nosso Estado. E também quero agradecer ao Leônidas, dizer que é um prazer debater com você e estar aqui com você mais uma vez, você que foi meu contemporâneo de movimento estudantil. Que bom que nós estamos nessa luta juntos, e que bom que você também é pré-candidato à vereança aqui em Teresina. Acho que nós precisamos renovar a Câmara Municipal de Teresina. A Câmara Municipal de Teresina precisa ser mais jovem. Eu acho que nós temos essa responsabilidade. E agradecer ao público que nos assiste agora, né? Dizer que podem contar comigo, que a nossa juventude piauiense tem muita força e que nós temos muitas condições de lutar juntos para denunciar esse governo Bolsonaro que ataca diariamente a nossa democracia. É isso, obrigada. Bom, eu gostaria de agradecer a Isadora, né, pela colaboração, pela disposição. Soube que ela tinha um trabalho na faculdade e aí, mas conseguiu chegar a tempo. Tinha uma possibilidade de ela não chegar, mas ela veio voando, né? Dar um abraço aí na sua mãe, né, seu pai, dizer da nossa alegria de poder
saber que eles prepararam os filhos também para fazer o enfrentamento, né? E gostaria de deixar a palavra agora com o Leônidas, e queria que ele tratasse também de uma questão que é a história da educação, não é? Da educação. Nós temos hoje cerca de 1 milhão de estudantes, não é? Que não estão fisicamente nas salas de aula, não é? E aí um número significativo acompanhando as aulas de forma remota. E aí essa questão da educação com o uso da tecnologia à distância, ela é um caminho sem volta, né? E aproveitar para fazer as suas considerações finais. Então, Leandro, é com você. Muito obrigado pela oportunidade, primeiramente. Deputado Lima, que sabe que eu sou um fã do seu trabalho, sou um fã do senhor. Vou falar uma coisa aqui, deputado, que o senhor não sabe, nunca disse isso pessoalmente para o senhor. Vou falar aqui nessa live. A primeira vez que eu vi o senhor, vi o seu trabalho, eu estava no YouTube para falar sobre redes sociais. E aí o algoritmo me indicou um vídeo do Cinéa Santos, me entrevistando. E aí mostrando São João do Arraial, o Banco dos Cocais. Aí eu falei, como é que é? Banco dos Cocais? Mas de quem foi essa ideia? Como é que esse cara fez isso? Aí o cara falou assim, tá aqui o Lima, não sei o quê. Eu falei, mas o Cinéa Santos falando de um petista, coisa estranha. Deixa eu conhecer esse cara aqui. E aí foi a nossa história, começou daí. Se eu não sabia disso, mas eu estou revelando aqui. E assim, respondendo a pergunta... Oi? Obrigado. Respondendo a pergunta sobre a educação, assim, eu queria, dentro dessa pergunta, agradecer a minha esposa que está aqui, que é minha assessora não remunerada nessas questões de internet, live, redes sociais, e colocar assim, que ela é coordenadora, né, de um colégio em Caxias, no Maranhão, e que a gente está atravessando essa dificuldade da EAD, a gente sabe. Né? E eu estou vendo de perto isso, vendo o desafio que ela está tendo, porque crianças de escola pública, de periferia, muitas vezes não têm acesso à internet, né? Existe uma ânsia por passar conteúdo. Né? Eu achei até interessante um debate, acho que foi o reitor da UERJ, que disse assim, a gente está tão preocupado em passar conteúdo nesse momento, que a gente não está entendendo o que está acontecendo, não está refletindo sobre esse período. Né? Que o período é muito mais profundo do que o conteudismo, a nossa pressa que a gente tem em colocar isso. Né? E assim, o que eu vejo é que, como a Isadora colocou aí, a EAD está sendo um laboratório de experiência, está sendo jogado goela abaixo, não tem nenhum preparo, não há nenhum debate pedagógico sobre isso, sobre o real aprendizado, uma preparação dos docentes, né? Uma estruturação dos discentes para isso. Então, assim, é muito complicado nesse período. A gente sabe que nós estamos num momento em que, é como o pessoal no interior fala, né? A melancia está se ajeitando com um caminhão em movimento. A gente sabe que está difícil para todo mundo, mas é preciso, sim, mais reflexão sobre a questão da EAD. E, principalmente, os perigos que a EAD traz. Né? Porque na esteira da EAD vem a privatização do ensino. Vem uma série de outras coisas. Né? Se um professor hoje está conseguindo, vamos colocar entre aspas, dar uma aula à distância, por que o professor não consegue dar uma aula para 100, para 200 alunos, como alguns já estão pensando nessa forma, em redução de mão de obra, né, em cortes? Então, isso é muito perigoso, por esse lado. E, assim, no mais, eu queria agradecer a Isadora, né, colocar a minha satisfação de estar aqui, Isadora, debater com você. Nós que na universidade fomos da mesma época do movimento, estivemos em campos opostos, mas hoje estamos aqui dialogando. Agradecer o Vicente também, que eu não conhecia, estou conhecendo agora. E também dizer para a juventude que nem tudo está perdido. Né? Tem coisas boas acontecendo. Nós agora somos 70% da população brasileira, descobrimos isso é muito importante. Né? Tem iniciativas formidáveis que surgiram durante essa pandemia. Não sei se vocês acompanharam aquela iniciativa do Eduardo Moreira, que é o FINAPOP, financiamento de agricultores rurais do MST, né? Uma coisa que você investe, por exemplo, R$50, lucra mais do que a poupança, você está investindo na agricultura familiar, na agroecologia. Então, são iniciativas que estão surgindo durante a crise. Né? Então, vamos se manter com muita fé, com muita confiança, que vai dar tudo certo. E eu agradeço a todos, principalmente o pessoal que está me acompanhando aqui no Instagram também.
e um grande abraço. Bom, gostaria de agradecer ao Leônidas, né? Agradecer também pela deferência, e quero dizer que até eu fiquei surpreso com o bate-papo com o Cineas, né? Eu nem me esperava, ele chegou lá em São João do Arraial, fez uma matéria muito interessante, né? Eu sempre gostei das coisas do Cineas, apesar de compreender, às vezes, algumas posições. Mas, assim, eu quero agradecer de coração, agradecer você, também saudar aí a Virlane, né? Sei um pouco do trabalho, e ao Leônidas, né, que eu também tive a oportunidade de conhecer na caminhada, o Leônidas, seu pai, Leônidas pai aqui no meu celular, dizer da admiração que eu tenho por vocês. Assim como também tenho pela Isadora, né, eu a chamo de minha deputada e ela de meu deputado, né, mas a gente sabe. Então, agradecer também, um abraço aí para a Lu, para o seu pai, para o Zé, enfim, para todo mundo. Agradecer também ao Vicente, e também abraçar aí a Suelen e ao Theo, né, também que fazem parte do dia a dia. Enfim, agradecer a todos vocês que nos acompanham aqui através das nossas redes sociais, e acompanham essas lives. E eu fico bastante animado quando eu ouço pessoas com a qualidade dessas, com observações, com ponderações, com reflexões, como aqui o Vicente fez aqui o Leônidas também externou aqui através das redes sociais, e o que a Isadora também destacou aqui. Então, são 3 jovens de alta qualificação que têm condições de ajudar a construir o país do nosso sonho, o estado dos nossos sonhos e o mundo dos nossos sonhos. Então, esse é o objetivo dessas lives, externar ideias, reflexões para que outras pessoas possam entender que nem tudo está perdido. Ainda mais que nós temos somente 70% do povo brasileiro contra as ideias do Bolsonaro. Então, tem até uns que são contra o que eu penso. Por exemplo, eu sou contra essa questão de que do Estado neoliberal, de que a economia tem que estar a serviço da iniciativa privada. Na verdade, a economia ela tem que estar cada vez mais a serviço do povo, ela tem que ser mais democratizada. Então, nós não podemos entregar tudo para os interesses privados. É o Estado que tem essa capacidade de transformar o público em benefício para social e para a maioria. Então, quero agradecer mais uma vez. Então, estamos chegando ao limite dessa live. Gostaria de agradecer a participação de cada um de nossos convidados. Foi um debate bastante intenso, não é? E quente, né? Então, gostaria de avisar também aos nossos internautas que essa conversa sobre a juventude, assim como outras discussões já levantadas aqui nas nossas lives, elas continuarão como novas pessoas, outros olhares, outras formas de pensar. Não vai parar por aqui. Vamos tratar de temas novos, né? Temas que repercutem na atualidade. Vamos repetir temas que já tratamos, esse da juventude. Nós vamos continuar ouvindo outras pessoas, até porque entendemos que a juventude tem um papel fundamental nesse processo de transformação em que o Brasil requer de enfrentamento também, e temos uma infinidade de olhares, de pensamento, de movimento, de atuações, e é isso que queremos trazer aqui nas nossas lives, uma ferramenta para o debate. Eu apenas assumo o papel de provocador. Agradecendo a todos que acompanham mais uma live do nosso Gabinete Digital. Daqui a pouco esse vídeo vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Então, convido a todos vocês a conhecerem o nosso canal, se inscreverem, ativar as notificações e compartilhar essas informações com outras pessoas. A nossa próxima live, na sexta-feira, será às 17 horas, e receberemos a deputada federal Rejane Dias e o secretário de Administração do Piauí, o deputado também federal Merlong Solano. Então, esperamos por vocês. E amanhã, às 17 horas, Cristiane, me ajude aí, participarei como convidado. Às 19. Aliás, às 19 horas. Convidado a convite
do vereador Wellington Dantas de Picos para tratar sobre agricultura familiar, desenvolvimento rural e sustentabilidade. Portanto, também convido vocês para nos acompanhar nessa live. Então, um forte abraço, que Deus proteja a todos vocês e que possamos continuar firme na defesa dos nossos ideais e lutando por um Brasil sempre a serviço da maioria. Um forte abraço, obrigado mais uma vez aos internautas e aos nossos convidados e à nossa convidada. Boa noite. O Governo do Estado, junto com o Consórcio Nordeste, está lançando o aplicativo Monitora Covid-19. Com ele você vai poder identificar sintomas, localizar o atendimento mais próximo e até falar diretamente com o médico. Baixe agora mesmo no seu celular e vamos combater o coronavírus. Piauí, Governo do Desenvolvimento.